E medidas. Então vamos lá. Tema: área de figuras planas. Cara estudante, nessa semana você vai reconhecer e aplicar o conceito de área de figuras planas, além de calcular a área de figuras planas mais básicas, podendo utilizá-las na decomposição de outras formas. Recapitulando, o que é a área? A área é a medida da superfície de uma região. O metro quadrado é a unidade padrão de medida de área, mas também se utilizam com frequência os múltiplos e submúltiplos do metro quadrado. Observe o quadro a seguir para recordar. Então, eu tenho aqui que é o metro quadrado, né? E tenho o decâmetro quadrado, né? Que equivale a 100 metros quadrados. Tenho o hectômetro quadrado, que equivale a 10 mil metros quadrados. E tenho o quilômetro quadrado, que equivale a 1 milhão de metros quadrados. Da mesma forma, eu tenho o decímetro quadrado, que é a centésima parte do metro quadrado. Eu tenho o centímetro quadrado, que equivale a uma parte de 10 mil, então do metro quadrado, certo? E eu tenho um milímetro quadrado, que equivale a uma parte de 1 milhão do metro quadrado. Então, vamos lá. É uma coisa que eu acho muito importante quando a gente vai falar de área, que muda para essa questão de centímetro ou de quilômetros e tal. É, a gente tem, talvez, uma tendência que a gente pensa assim, ó, 1 quilômetro, 1 quilômetro tem 1.000 metros, né? Não é? E o 1 quilômetro quadrado, ele não é 1.000 metros quadrados. Isso aqui, isso aqui não é verdade. Isso aqui não é verdade, que 1 quilômetro quadrado tenha 1.000 metros quadrados. Mas por quê? Mas por quê? Quando a gente pensa nisso, mesma coisa, olha só. Vamos para outro exemplo. 1 metro, 1 metro são 100 centímetros. Mas 1 metro quadrado não é a mesma coisa de 100 centímetros quadrados. Por que não é? Porque é o seguinte, olha só. É, vamos pensar uma coisa aqui, ó. Quando eu tenho 1 metro quadrado, digamos que isso aqui seja 1 metro quadrado. Isso aqui é muito importante. 1 metro quadrado, o que representa aqui? Que é 1 metro de cá e 1 metro de cá, certo? Certo? E aí eu multiplico. 1 vezes 1, beleza. Se eu tenho uma área, por exemplo, de. Se essa área for quadrada. Se essa área for quadrada. Digamos que aqui, deixa eu fazer isso aqui ficar quadrado. Beleza. Aqui, quadrado. É, digamos que eu tenho aqui 4 metros quadrados. Então é porque eu tenho 2 metros de cá e 2 metros de cá. Certo? Para me calcular a área, eu faço um lado vezes o outro, né? Ou lado vezes lado, né? Quando for um quadrado. Se for um retângulo, é base vezes altura, né? Mas vamos dizer que aqui eu esteja falando tudo de quadrado. É, vamos voltar ao nosso raciocínio. Então, para me calcular uma área, eu tenho que fazer um lado vezes o outro, certo? Se eu tenho 1 vezes 1, beleza, 1 metro quadrado. Agora, agora, se eu tenho um quadrado aqui, ó, mais ou menos quadrado isso aqui, e eu tenho daqui. Então vamos passar para centímetro. É, 100 centímetros e 100 centímetros.
Quanto que é 100 vezes 100? Bom, que eu tenho 2 zeros e que eu tenho mais 2 zeros. Então, eu tenho 4 zeros. Então, eu vou ter 10.000 centímetros quadrados. E 1 metro vezes 1 metro tem 1 metro quadrado. Mas 100 centímetros, que é a mesma coisa que 1 metro, vezes 100 centímetros, que é a mesma coisa que 1 metro, não dá 100 centímetros quadrados. Vai dar 10.000 centímetros quadrados. Entendeu? Tanto que é meio louco, né? Mas é sempre bom a gente prestar atenção nisso. Então, quando eu vou transformar uma área de metros quadrados para centímetros quadrados, eu tenho que multiplicar por 10.000 e não por 100, ok? Porque a gente tem que levar em conta, se eu multiplicar por 100, eu tenho que multiplicar por 100 cada lado. E aí, quando eu faço 100 vezes 100, dá 10.000. Isso aqui é fatal. É batata cair isso aqui em exercício. Eu não quero que você esqueça nunca disso aqui. Isso aqui em exercício de vestibular, essas coisas que você já está chegando perto, é muito importante. Vamos lá. Vamos ver o que mais que estão falando aqui. No geral, aqui é isso. Essa tabelinha aqui, depois vocês olham com calma, mas é o principal que eu estou falando agora, é isso aqui. O decâmetro, né, são 100 metros quadrados, né? Para ver, ó. O decâmetro, deca, né, de 10, né? Então, o decâmetro quadrado, um decâmetro são 10 metros. Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, se eu tenho uma reta aqui de 10 metros, 10 metros, é a mesma coisa que eu falar um decâmetro, certo? 10 metros é a mesma coisa que um decâmetro. Então, se eu tenho um decâmetro de cá e um decâmetro de lá, eu tenho um decâmetro de cada lado, e de cá também eu tenho um decâmetro. Então, quer dizer que eu tenho 10 aqui e 10 aqui. Então, Renner, 10 metros vezes 10 metros. Renner, Oi, tchau, eu tenho que trabalhar. tchau, tchau. Depois você vê o vídeo lá. Uhum, você 10 vai passar vezes no 10 grupo? são 100 metros quadrados. Então, um decâmetro quadrado é a mesma coisa que 100 metros quadrados, porque eu faço 10 de cá vezes 10 de cá, certo? O quilômetro quadrado são 1.000 de um lado, 1.000 metros de um lado e 1.000 metros do outro. Então, um quilômetro quadrado vão ser 1.000 vezes 1.000. Então, eu tenho 6 zeros, que dá 1 milhão de metros quadrados. E não apenas 1.000 metros quadrados. Entenderam? Respondam para mim. Entenderam? Sim, sim. Beleza. Sim, Se não tivesse entendido, eu ia explicar de novo. Porque isso aqui é muito importante. Quando era da idade de vocês, demorei para pegar isso aqui. Vamos lá. Às vezes, na época, eu sei que depois eu esqueci. Teve um momento da minha vida que eu esqueci como é que eu fazia isso aí. E aí eu perdi alguns pontos em alguns lugares. Mas eu não quero que vocês esqueçam, não. Então vamos lá. O que mais que a gente tem quando fala de área? A gente não tem só quadrado, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, as mais básicas, o retângulo. E para me calcular a área do retângulo, perdão, do triângulo, eu tenho a base aqui, que é esse carinha aqui, e tem a altura, que é esse carinha de cá. Então, quando eu tenho um triângulo retângulo, que ele tem um ângulo reto aqui, né, no canto, né, é só eu pegar essa parte de baixo vezes a parte de cima. Vezes a parte de cima. Ah, mas e se tiver o valor dessa diagonal aqui, que chama hipotenusa, no caso? Se eu tiver esse valor e não tiver um dos outros dois, aí é uma outra situação. Aí você tem que achar o meio, tem que fazer uma virada,
a translação aí e tal, mas no geral, tem outras fórmulas também, mas no geral é isso. É, e por que que eu divido por 2? Por que que eu divido por 2? Porque, olha só, se a gente observar, isso aqui vocês já sabem, né? Mas o triângulo, ele é metade de um quadrado, né? Ou de um retângulo, que seja. Então, no quadrado ou no retângulo, eu não faço a base vezes a altura para a gente descobrir a área. Então, como o triângulo sempre é a metade dessa área, então por isso que eu divido por 2. Então, a área do triângulo, para me achar, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Beleza. Aqui, quando eu tenho um triângulo diferente, aqui é um triângulo equilátero, é, aí sempre eles vão me dar a altura dele aqui, ó. Porque como ele não é um triângulo retângulo, que tem um lado reto aqui, em pé, né, ele tem que me dar a altura dele de todo jeito. Mas de todo jeito que se eu pegar ele aqui, ele vai ser a metade de um quadrado, né? Se eu pegar ele bem aqui assim, ó, se eu somar as outras partes, vai dar a metade de um quadrado. Então, base vezes a altura do mesmo jeito. Só que a altura você tem que medir no meio. Então, o triângulo está visto. Retângulo, base vezes a altura, igual a gente disse, né? Só fazer a base vezes a altura. O quadrado é o lado, ó, aqui no A é a medida do lado. Eu posso chamar de L também, tanto faz, de P, de X, de W, do que letra que vocês quiserem. Na prática, é só pegar a medida de um dos lados e elevar ao quadrado, multiplicar por ela mesma. Porque se é um quadrado, já subentende que os lados são iguais, né? Então, é só pegar um lado vezes o outro. Trapézio, isso aqui já é mais legal. Trapézio. Área do trapézio. Base menor mais a base maior, então tem esse lado menor, mais esse paralelo aqui, ó, esse paralelo maior, mais esse paralelo aqui menor, então base menor mais base maior. O resultado dessa soma, eu multiplico com a altura e divido por 2. Essa é a formulinha que eu tenho para calcular a área de um trapézio, certo? Base mais altura, base, soma das bases, vezes a altura, dividido por 2. Soma as bases, vezes a altura, dividido por 2. Isso é o trapézio. Losango. O losango. Eu pego essa diagonal, multiplico por essa e divido por 2. E divido por 2. Por que que eu divido por 2? Porque se a gente olhar também, se eu pegar as outras áreas dele aqui que fica de fora, se eu fizer só um lado vezes o outro, eu acharia o retângulo, né? Só que aí eu tenho que dividir por 2, né? Porque sobra metade para fora aqui. Então é isso. Então eu pego esse lado vezes esse e divido por 2. É muito parecido com o do triângulo, né? Muito parecido com o do triângulo. O losango está aí. Vamos ver se nós temos mais alguma coisa aqui. Não. Ah, círculo. Ah, esse aqui é legal. Círculo. No círculo, que é, como que eu calculo a área de uma circunferência, de um círculo? É π vezes o raio ao quadrado. Quem é π? Aproximadamente 3,14, certo? O valor de π, esse símbolozinho aqui chama π, certo? Ele é um número irracional, eu acho que a gente já viu isso com vocês ano passado, tal. Então é 3,14, 15, 9, 5 e infinito. Então a gente aproxima ele, o padrão é aproximar ele para 3,14. Né? Então, se eu quero descobrir qual que é a área dessa circunferência, é só eu pegar e medir bem do meio dela até o canto, eu descubro o raio. Tendo o valor do raio, eu elevo ele ao quadrado. Né? Então, por exemplo, se esse raio aqui deu 5, então eu faço 5 ao quadrado, 25. Aí 25 vezes 3,14. Aí eu vou descobrir a área. Ok? Aí aqui eu vou ter as atividades.
atividades, uma mãozinha, baseado tudo nisso daí. A sala da casa de Felipe, retangular. Aí você já pensa no retângulo, já desenha um retângulo. Seus lados médios 4,5 e 3. Você vai lá e coloca 4,5 de um lado, 3 do outro. Ele decidiu trocar o revestimento do piso da sala e, para isso, usará placas quadradas de 18 centímetros de lado. Quantas placas, no mínimo, deverá comprar? Então, aqui você vai ter que fazer essa multiplicação aqui, né? Ou então, se você já quiser transformar isso aqui direto para centímetros, antes de fazer a multiplicação, eu acho que é melhor. Então, 4,5 metros são 450 centímetros de um lado e 300 centímetros do outro. 450 vezes 300 vai dar um resultado lá, e esse resultado é... Aí você vai fazer ou a placa que tem 18 por 18. Então, você vai pegar esse resultado aqui, dividir por esse resultado aqui de 18 vezes 18, você vai achar mais ou menos a quantidade de placas. E aí você vai fazendo. Qualquer dúvida, é só me chamar no particular. Beleza? Ok? Ok. Parar aqui então. Beleza.